Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Jailson, novamente aqui postando mais uma reflexão bíblica no canal. O meu desejo é que o Senhor fale com você através dessa reflexão que estamos gravando aqui e que cada vez mais a presença do Senhor esteja na tua vida te abençoando e te guardando de todo mal, te dando livramento e te guardando para a volta dele, no qual nós esperamos ansiosamente para ele vir buscar uma igreja santa. Então, meus irmãos, no Salmo 73, o Senhor usa um homem chamado Asaf. É um salmo escrito por ele, onde traz uma reflexão muito interessante para os nossos dias. Nós nos pegamos refletindo, e muitas vezes, sobre a prosperidade do homem mau. Em muitas situações, nós observamos que o homem desonesto, o homem ímpio, o homem infiel, ele prospera. E o homem bom, o homem justo, que trabalha corretamente, que é honesto nos seus negócios, não prospera. Parece ser uma injustiça. Mas se olharmos pela mente humana, nós vamos ver que realmente é uma injustiça. Mas se tivermos a sabedoria do Senhor e refletirmos sobre o que a palavra fala sobre esse assunto, nós vamos ver que o Senhor continua no controle de tudo e continua abençoando aquele que é fiel. Se não, vejamos o que Asaf tem a nos falar no Salmo 73. Ele começa refletindo no primeiro versículo, dizendo: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele chega a desejar a prosperidade do homem mau. Ele chega a pensar, por que aquele homem mau consegue e eu não consigo? Mas lá na frente, eu vou passar aqui vários versículos e vou chegar ao versículo de número 15. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Ou seja, se nós pararmos para refletir sobre isso, é uma tarefa pesada. É uma tarefa que, em muitas reflexões, a gente não chega a uma conclusão. Mas Asaf chegou a uma conclusão. Ele diz no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ou seja, qual seria o fim do homem ruim. Para o homem que não sabe discernir as coisas espirituais, a confiança do homem mau ele está no seu poder financeiro, ele está em um certificado, em um diploma, de uma graduação, de um doutorado. Para o homem, a sua confiança está nas suas posses. O homem mau, ele vive a vida como se não tivesse a eternidade. Ou seja, o homem mau, ele busca todos os prazeres e se prepara para viver esse mundo no hedonismo, no prazer sem medida e sem se preocupar com a eternidade. Mas o homem espiritual sabe que mesmo passando por alguma dificuldade aqui na terra, vale a pena ser fiel, porque as aflições, como o Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos muitas aflições, elas apenas reforçam o pensamento de que as aflições são apenas terrenas e de que mesmo passando por essas aflições, nós sendo fiéis, teremos o grande prêmio da vitória, que é viver na eternidade com o Senhor. Salmo, no versículo 20 e no versículo 7, a Bíblia diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Em outras palavras, está falando sobre a confiança ser depositada apenas no Senhor.
está nos ensinando a acreditarmos e a continuarmos sendo fiéis. A grande prova é de que Deus não nos desampara em momento nenhum em nossas necessidades. Às vezes você entra na casa de alguém que é fiel ao Senhor e você vê que pode estar passando ali por uma necessidade, mas aquela necessidade é momentânea, mas a paz que você encontra ali na vida dela, daquela família, é uma paz que muitas das vezes não tem na casa de um rico. Porque tem muitos ricos que têm muitas posses, que são prósperos ao olho humano, apenas financeiramente, mas que têm uma vida totalmente destruída. Totalmente destruída. Não tem uma família, de fato, como o Senhor quer. Não tem princípios. Não tem uma educação como deveria ter. Então, essa é uma meditação que vale a pena nós pensarmos hoje. Mateus 6, 33, para confirmar o que estamos falando, o 33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Chegará um dia em que o ímpio irá querer de trocar de lugar com o fiel. As coisas que são desprezíveis para alguns homens infiéis hoje vão fazer toda a diferença na eternidade. E as coisas importantes para esses homens não vão fazer a menor diferença para eles na eternidade. Ou seja, devemos priorizar o reino dos céus, buscar a nossa salvação em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, e estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Nós nos preparamos para casar, nos preparamos para nos formar, nos preparamos para gerir um empreendimento, para gerenciar um empreendimento, mas negligenciamos o principal, que é nos prepararmos espiritualmente e aguardarmos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Então, entendemos que a prosperidade que nos importa é a prosperidade vinda do alto céu, que é ter os nossos galardões guardados e o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira prosperidade. E não há dinheiro no mundo que possa comprar essa salvação. Então, essa meditação que Deus colocou no meu coração na noite de hoje, peço que o Senhor e o Espírito Santo continue te abençoando e te guardando em tudo, te dando livramento e te ajudando em tudo. Não enfrente a vida só. Não enfrente os desafios sozinho. Busque o Espírito Santo para te ajudar, para aliviar o teu fardo, para fazer com que você seja mais do que vencedor, não das coisas terrenas, porque são passageiras, mas das coisas espirituais que são eternas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.